Dezembro de 2013, último mês da gestão de Edinho Silva à frente do PT São Paulo. Nós conversamos hoje com ele para entender o que foram esses 6 anos à frente do partido e também como ele sai preparado para 2014. Tudo bem, Edinho? Tudo bem, Aline. Primeiro, é uma alegria imensa estar fazendo talvez a minha última participação enquanto presidente da TV Linha Direta e uma alegria ser entrevistado por você, né, que nos ajudou tanto a organizar a comunicação do PT, né, sob orientação do nosso secretário Sidão. Então é um momento especial para mim também, estar conversando com os nossos militantes, nossos filiados, e estar conversando em especial com você. Edinho, eu vou começar por uma coisa que pautou toda a tua gestão, que foi o diálogo com a militância e com as lideranças. A gente acabou de sair do processo de eleições diretas, o PED 2013, 491 cidades participaram desse pleito, mais de 82 mil votos foram computados. Qual foi a tua avaliação de todo esse processo, da escolha das novas direções e da organização que o PT desenvolveu para chegar a esses resultados? Claro, Aline, que nós, todos os dirigentes, esperavam um número até maior de filiados. Mas eu sou daqueles que faz uma avaliação muito positiva. Mais de 80 mil filiados foram às urnas. Nenhum partido no Brasil, nenhum estado, consegue mobilizar tantos militantes, tantos filiados em um processo de votação. Agora, o PT vive um processo também de adaptação às novas regras, né? O nosso último congresso fez várias mudanças de regras, mudanças de representação nas instâncias partidárias, que eu julgo também o PT sai na frente mais uma vez, garantindo a cota mínima para os negros, para os jovens, né? A paridade para as mulheres. Então, é o PT que efetivamente sinaliza para a sociedade relações igualitárias. Se o PT quer relações igualitárias, ele tem que dar exemplo. Então, essas novas regras foram importantíssimas. E também as novas regras de participação, para que os filiados possam se habilitar para o processo de votação direta para o nosso PED. Claro que essa adaptação fez com que nós tivéssemos uma queda na participação dos filiados, mas, no meu entender, é por conta de um processo. Mesmo assim, o PT mostra a sua força. Eu penso que o PT sai muito fortalecido do PED. O PT, qual partido que mobiliza quase 500 municípios em um único dia para um processo de eleição interna? Nós não estamos lá chamando ninguém para churrasco, para festa, para show, não. É um ato de cidadania partidária, né? É o filiado que vai lá exercer o seu direito ao voto e escolher diretamente os seus dirigentes. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o PT de São Paulo sai muito fortalecido desse processo. E eu penso que é um pouco consequência de uma construção. E aí eu sou muito grato às minhas companheiras, meus companheiros de executiva e de diretório. O que nós realizamos, em especial nesses últimos 6 anos que eu estive à frente da presidência, essa junção de esforços, essa pacificação que o PT vive em São Paulo, que muitos, quando eu entrei na presidência do PT, alguns diziam assim, olha, Edinho, aquilo é campo minado, vai ser puxada de tapete o tempo todo, ali é guerra, é briga. O PT de São Paulo é o partido que mais tem lideranças, todas as lideranças, a grande maioria das lideranças nacionais são de São Paulo. O maior exemplo é o próprio presidente Lula. Então, é um partido que ele é muito pressionado por essas lideranças, né, pela estatura dessas lideranças. E todos diziam que eu ia ter muita dificuldade. Eu vou dizer para você, eu nunca tive dificuldade. O PT de São Paulo, já no meu primeiro mandato, ele se unificou. Nós conseguimos enxergar mais aquilo que nos unia do que aquilo que nos separava. A minha reeleição, com quase 93% dos votos no meu segundo mandato, já era uma demonstração dessa unidade. Então, o PT se unificou. Nós conseguimos aumentar os nossos setoriais. Hoje o PT, se você pegar os movimentos sociais, são quase 17 setoriais, e secretarias, organizadas, juventude, mulheres, negros, enfim, igualdade racial.
representados nas instâncias partidárias. Né? O nosso partido reorganizou o processo das macros. Né? As macros têm hoje um peso muito grande na organização partidária, não que não tivesse, mas nós, todos os grandes movimentos, né, os passos que nós íamos dar dentro do PT, nós chamávamos os coordenadores de macro, mobilizamos setoriais o tempo todo. As caravanas, né, as duas gestões, nós organizamos 3 caravanas, mobilizando o PT todo. Portanto, o partido se mobilizava o tempo todo para o diálogo, para a construção de posições. Eu penso que a consequência está aí, é um partido unificado, né? A eleição do Emídio mostra isso, o Emídio ter 92% dos votos é uma manifestação dessa unidade partidária, é um partido que superou as picuinhas, as guerras internas, as disputas pelas disputas, e um partido pautado no diálogo. O diálogo nas instâncias, a valorização das instâncias. Nós nunca deixamos que a executiva deixasse de se reunir, a executiva se reúne quinzenalmente, né? Isso é regular, está na agenda. No começo do ano nós já aprovamos a agenda do ano todo, o diretório se reúne, com raras exceções, mensalmente. Então, a consequência está aí, um partido forte, unificado, pronto para enfrentar 2014, para enfrentar a construção da candidatura do Padilha, e, claro, um partido preparado para ajudar aqui em São Paulo no processo de reeleição da Dilma. Né? Perfeito. Você evidenciou muito quais são as características do PT aqui no Estado, principalmente depois de 6 anos. 6 anos com muito diálogo, com uma série de atividades para aproximar a militância. Como é que o PT parte para 2014? Ele está preparado para essa disputa? Você está de pertinho ainda disso, continua aqui sendo nosso deputado, vai fazer a tua colaboração, não tenho a menor dúvida disso. Mas como é que o PT, como você deixa esse PT organizado para o próximo ano? O partido está organizado, acho que o PT de São Paulo está muito forte, está organizado. Né? Eu sempre dizia o seguinte, faltam 4 cidades para a gente ter PT no estado inteiro. Semana passada nós chegamos, faltam 3 cidades só, né? Porque nós fundamos o PT em mais uma. Então, o partido está organizado, o partido está implantado, né? Os encontros do interior, nós realizamos 2 encontros do interior, realizamos encontros de prefeitos regularmente, de vereadores. Né? Assim que nós saímos das eleições de 2012, nós conseguimos um encontro grande de vereadores no Embu. Agora nós vamos realizar um encontro de vereadores para que a gente possa... Realizamos um encontro de prefeitos na cidade de Santo André. Né? Também em Itupeva vamos organizar mais um encontro de vereadores. Então, o partido está muito organizado, está fortalecido. A relação com os movimentos sociais ela é uma relação hoje umbilical. Né? O PT entende e entendeu a importância de nós crescermos institucionalmente, crescemos muito. Né? A nossa bancada federal, bancada estadual, nossos vereadores, né? São quase 380 vereadores em todo o estado, implantado nos municípios. Então, são marcas importantes que o PT alcançou, né, marcas de organização partidária. 2014, o grande desafio é a construção da candidatura do Padilha, que também eu penso que nós avançamos muito. O encontro de Bauru, nós praticamente demos o start na pré-candidatura do Padilha em agosto. Nós nunca tivemos isso no PT. Em agosto nós já sabíamos quem era o nosso candidato a governador. Começamos o diálogo de construção de política de alianças, começamos o diálogo de construção do programa de governo, construímos uma agenda de pré-campanha para o Padilha. Agora, em janeiro, essa agenda continua, né, de pré-campanha. Então, o que nós temos agora é que fazer com que a nossa máquina partidária funcione, né, respeitando a política de aliança, mas o PT tem que entender que é ele que vai liderar esse processo, funcione tanto para a construção da candidatura do Padilha, bem como para a construção da reeleição da Dilma. Né? Perfeito. Edinho, você é um baita quadro dentro do PT, não estará mais à frente do partido agora, a partir de dezembro, mas continua sendo deputado. Qual é a tua colaboração direta para esse processo, para 2014, para a reeleição da Dilma, para o próprio Padilha aqui no Estado?
Primeiro, obrigado pelo grande quadro. Eu penso o seguinte, Aline, eu não conheço, eu não me reconheço fora do PT, enquanto pessoa, enquanto ser humano. As pessoas vão perguntar, mas como? Olha, eu estou no PT, eu entrei no PT, eu tinha 19 anos de idade. A minha vida, desde o dia que eu me filiei, foi viver o PT. O PT me fez vereador, né? Eu sou filho de uma família muito pobre, em Araraquara, fui criado na periferia de Araraquara, construí minha militância nos movimentos sociais da igreja, e o PT fez com que um menino, um Silva, se elegesse vereador em Araraquara por um bairro de periferia. O PT me reelegeu vereador como um dos vereadores mais votados da minha cidade. O PT me fez prefeito de Araraquara quando ninguém acreditava que um filho de uma família pobre, um vereador, pudesse se eleger prefeito. O PT me fez reeleito prefeito de Araraquara. O PT me fez o deputado mais votado da nossa coligação. Portanto, eu não consigo me enxergar fora do PT. Eu respiro o PT, eu vivo o PT. Claro, a coisa mais importante da minha vida é a minha família, são as pessoas que me trouxeram até aqui. Mas o PT é fundamental, né, na construção de tudo que eu sou. Então, eu jamais vou deixar de prestar serviços e de servir o PT. Quando eu fui convidado para disputar a presidência do PT em 2006, no final de 2006, comecei em 2007, no momento mais difícil da vida do PT, que era pós as denúncias que nós sofremos nacionalmente e pós as denúncias que nós sofremos aqui em São Paulo. Muitos diziam assim, como que você vai tocar uma prefeitura e vai ser presidente do PT? Um dia, eu sofri muito pessoalmente para tomar essa decisão, porque eu achava muito difícil conciliar as duas coisas. E aí um dia, num diálogo até com a minha companheira, a Andréia, eu cheguei à conclusão seguinte, olha, se o PT me deu tanto na minha vida, o momento que o PT mais precisa de mim, eu não posso falar não. E eu saí candidato, enfrentei disputa interna, me elegi presidente do PT, enfim, foi uma forma de eu retribuir ao partido, no pior momento da vida do partido, aquilo que o PT me deu a possibilidade de me construir. Porque sabe quando que um filho da lavadeira de um hotel e do porteiro de um hotel se elegeria prefeito de Araraquara que se não fosse pelo PT? Jamais, nunca. É só o PT que criaria essa oportunidade para mim. Então, eu nunca vou deixar de servir, né, a esse projeto que nós construímos, liderado pelo presidente Lula, liderado pela presidenta Dilma. Um dia, quando o presidente Lula se descobriu com o câncer, eu estava inclusive numa atividade junto com a CUT, em Presidente Prudente, quando eu vi no meu Twitter, né, que alguém me marcou no Twitter que o presidente Lula tinha feito o diagnóstico no Sírio-Libanês. Eu segurei o evento, mas foi um baque para mim, e depois eu fiz uma carta ao presidente Lula, e eu me emociono muito só de lembrar, porque quem me levou para a militância política foi o Lula. Eu me lembro que eu era jovem, de um grupo de jovens do meu bairro, e eu ficava vidrado de ver aquele líder sindical, né, com voz rouca. Ele errava português para burro na época, assim, e eu também errava, porque todo mundo, né, que não teve uma boa formação básica, eu estudei sempre escola pública, quem que não... mas aquilo, o jeito dele falar, a forma dele falar e das coisas que ele falava, aquilo ia ao encontro a todos os sonhos que eu tinha, né? E o Lula me levou para a militância política, me levou para o PT, enfim.
E eu fiz uma carta de muita gratidão a ele por tudo que ele representava na minha história. Então, é impossível eu não me dedicar a esse projeto. Eu estou saindo da presidência do PT com um sentimento muito forte de alguém que prestou um serviço, que serviu a um projeto, serviu a um projeto que é o projeto de todos nós, que é o projeto que materializa todos os nossos sonhos, né? De todos nós. Dos militantes que foram fundadores, eu não fui fundador do PT, eu sou da segunda geração, imagino eu, né? Se a gente consegue classificar o PT em gerações, tem aqueles que vieram depois de mim, que se filiaram ao PT depois de mim. Eu penso que o PT é um sonho coletivo, ele não é um sonho individual, ele é um sonho coletivo sonhado por muitos, hoje sonhado por milhares e milhares no Brasil inteiro, e é por isso que nós temos a força que nós temos. Então, eu saio da presidência do PT com esse sentimento de quem prestou um serviço ao PT e quero continuar prestando serviços ao PT. Eu não sei de que forma, não sei como, eu nunca tive muita ansiedade de descobrir caminhos, porque eu penso que os caminhos vão surgindo na nossa frente, porque eu sempre penso assim, a gente sempre colhe o que a gente planta. Se não tem plantio, não tem colheita. E se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Eu penso que, e eu não sou perfeito, eu devo ter errado muitas vezes na condução da presidência do PT. Agora, eu sempre procurei fazer com que o processo fosse coletivo, né? O PT não é o PT da minha cabeça, o PT é um PT coletivo. Talvez por isso que eu tenha, errado menos. Então, se eu plantei, algum caminho vai aparecer. E eu vou continuar ajudando a construir esse projeto, vou continuar me dedicando a esse projeto, como eu sempre me dediquei desde os meus 19 anos de idade. Edinho, o PT vive um outro momento difícil hoje, que é o julgamento da ação penal 470, já o cumprimento aí, né, das penas determinadas pela Justiça. Qual é o recado que fica para os companheiros que estão em meio a esse turbilhão todo e a militância que tem demonstrado seu apoio incondicional? Sabe, Aline, eu penso que... sabe, um dia eu era prefeito, eu recebi o Zé Dirceu em Araraquara, logo depois que ele saiu da Casa Civil. Eu disse ao Zé, e eu acho que é um pouco, não o meu sentimento, mas eu acho que é o sentimento de todos os nossos militantes. Eu disse a ele que essa história não se encerrava ali. E não foi um discurso para ele, como muito menos discurso para o Genuíno, enfim. Para os companheiros que se envolveram na ação 470, porque é muito difícil achar que a síntese da vida das pessoas que se entregaram tanto a um projeto possa ser isso. Na minha cabeça não fecha a conta. É uma contradição. Não pode, porque eu acho que o PT cometeu um grande erro. E acho que o PT tem que ter coragem de fazer autocrítica. Não aquela autocrítica destruidora, né, da tradição da esquerda mais, né, histórica, que também naquele momento eles achavam certo, não estou julgando. Mas a autocrítica de quem... Qual foi o nosso grande erro? A sociedade sempre esperou de nós o diferente. E nós incorremos nos erros que os demais partidos incorriam, que era se seduzir pelos recursos não contabilizados. Esse foi o erro do PT. E de achar que as alianças, elas se davam e elas se mantinham pelo debate de estrutura e não pelo debate de ideias. Esse foi o grande erro do PT. E podem me criticar, essa entrevista vai ficar aí no ar, vai ficar pelas redes, podem me criticar o tanto que quiser. Não me importo, esse debate eu faço quantas vezes precisar fazer. Acho que nós perdemos o debate político, Aline. O PT perdeu o debate. O PT perdeu o debate porque no momento que ele tinha que aumentar o tom e enfrentar o debate, fazer autocrítica,
reconhecer o seu erro, o seu equívoco, mas fazer o debate. Nós não reconhecemos o momento que deveria reconhecer, erramos sim, dizer para a sociedade que nós erramos quando nós cometemos, incorremos nas mesmas práticas. Esse foi o nosso erro. E a sociedade tem o direito de nos cobrar, porque ela queria de nós algo diferente. Ela não queria que o PT incorresse nos mesmos erros. Incorremos, erramos. Todo mundo erra, o PT errou. Esse foi o grande erro histórico do PT. E nós vamos pagar por isso por um longo período. Mas tinha que ter feito o debate, não podia ter deixado caracterizar manipulação de dinheiro público, não podia ter deixado caracterizar mensalão, pagamento de parlamentar, porque isso não, me diga onde tem o fato. Esse fato não existe, ele não está materializado. Então nós recuamos politicamente quando não devíamos ter recuado, e não estou incriminando ninguém, não estou cobrando de ninguém. Acho que o PT é uma construção coletiva, portanto nós acertamos e erramos coletivamente, todos juntos. Ali nós perdemos o debate, ali se construiu na sociedade a versão do mensalão, e a partir dali nós começamos a pagar todos os preços que nós estamos pagando hoje. Então, mas eu vou dizer para você que ainda o sentimento permanece, em mim permanece. Essa história não está conclusa. O processo histórico vai nos dar a oportunidade de nós primeiro fazermos o reconhecimento do nosso erro. Não estou dizendo aqui que o PT errou ao incorrer na mesma prática que os demais partidos incorriam. Errou ao achar que se construía política de aliança. Não estou dizendo maioria, não. O governo do presidente Lula não precisava construir maioria no Congresso com relação de debate de estrutura. O nosso erro foi nas eleições de 2004. Foi nas eleições de 2004 onde nós construímos política de alianças em cima do debate só de estrutura, não no debate de ideias. Ali depois o PT, no meu entender, criou um passivo e quis dar conta desse passivo. Então esse foi o erro do Partido dos Trabalhadores, e nós temos que fazer esse debate com a sociedade com muita tranquilidade. Agora, o debate para descaracterizar mensalão, manipulação de dinheiro público, para descaracterizar compra de apoio parlamentar, esse debate nós perdemos. Nós perdemos e se consolidou na sociedade uma outra imagem. Agora, eu penso que o processo histórico ele não está concluído, ele não está fechado, a história está aí, nós temos que continuar dialogando com a sociedade, continuar tentando construir no processo histórico a síntese que se aproxime o máximo possível da verdade. Entendeu? E efetivamente os exageros também serão julgados, as manipulações também serão julgadas, né? A forma como se manipulou a mentira para se construir falsas verdades também será julgado, né? As injustiças também serão julgadas. Então eu penso que ainda esse processo está em aberto, e eu acredito muito na nossa capacidade de fazer o debate ao longo do processo histórico. Eu vou encaminhar a nossa entrevista para o final. Eu imagino que você tem uma série de companheiros da militância que apoiou tua gestão durante 6 anos. Queria pedir para você deixar uma mensagem, aproveitando também que a gente já está próximo ao final do ano, temos Natal, Ano Novo. Então, o que dizer para quem esteve ao teu lado durante esses 6 anos e vai continuar te acompanhando, sem dúvida? Olha, Aline, primeiro, antes de eu fazer essa minha despedida, eu quero apenas concluir com uma seguinte reflexão. Primeiro, o Partido dos Trabalhadores não pode se intimidar no debate contra a corrupção. O PT sempre foi o partido que lutou contra a corrupção e contra a apropriação dos espaços do Estado. Nós temos que continuar lutando e não podemos recuar politicamente. O presidente Lula nos deu e deu para a sociedade lições históricas, como tem dado a presidenta Dilma. Autonomia para os órgãos fiscalizadores, autonomia para o judiciário, autonomia no Ministério Público, que
que são bandeiras que nós sempre defendemos. Né? O presidente Lula nos deu demonstrações, e é por isso, inclusive, que os julgamentos, que eu estou dizendo que vão ser também checados historicamente, os julgamentos ocorreram, o Ministério Público se manifestou da forma que quis se manifestar, a Polícia Federal investigou da forma que deveria investigar, o Judiciário julgou da forma que achou que deveria julgar. Então, essa autonomia foi uma autonomia construída pelo governo do presidente Lula, porque o PT defende, sempre defendeu isso. A presidenta Dilma está com a mesma prática. Então, o PT não pode ter medo de fazer o debate contra a corrupção, o debate de valorização do dinheiro público, de rigor na fiscalização do dinheiro público. Segundo, o Partido dos Trabalhadores tem que, no meu entender, fazer uma síntese rápida de todo esse processo e fortalecer muito as nossas bandeiras de reforma política, as bandeiras de democratização, de criarmos cada vez mais instrumentos de controle da sociedade civil sobre o Estado. Nós temos que aprofundar o nosso debate de democratização do judiciário. Né? A sociedade civil tem que entender e tem que também fiscalizar, da mesma forma que fiscaliza o executivo, o legislativo, tem que fiscalizar o judiciário. Também o PT tem que levantar a bandeira da reforma tributária, que ela também é importante para que a gente possa fazer justiça tributária nesse país. E não ter medo, quando se fala assim de democratização da comunicação, nós não podemos cair no engodo que nós estamos e recuar. O PT nunca defendeu o controle de conteúdo. Nós temos que continuar sendo um partido que acirra a democracia, leva a democracia às suas últimas instâncias e que a imprensa tenha toda a liberdade de produzir o conteúdo que achar por bem produzir, claro, também com respeito à sociedade civil, com o controle da sociedade civil, como existe em todas as democracias do mundo. Mas nós temos que continuar defendendo que a comunicação se democratize, que os veículos alternativos tenham espaço, que se fortaleça cada vez mais a comunicação regionalizada, né? Que a gente possa fazer da comunicação um instrumento de construção da democracia. Outra questão, o PT tem que fazer a leitura correta das mobilizações de 2013. As mobilizações são claras, elas construíram uma nova agenda para o Brasil, uma agenda de reforma do Estado. Esse Estado que está aí, esse modelo de Estado, não representa mais a sociedade, né? E a juventude nos mostrou isso, que é a questão da participação política, instrumentos de participação, a questão de controle das políticas públicas, enfim. O único partido, com todo respeito aos demais partidos, e a transformação social não se faz com um único partido, se faz com o diálogo e construção de coalizões. Mas o partido que nesse momento tem condições de liderar todo esse processo é o Partido dos Trabalhadores. E é com essa síntese que eu quero aqui me despedir, primeiro dos meus companheiros e companheiras que caminharam comigo nesses 6 anos, tanto na executiva como no diretório estadual. Quero agradecer muito aos meus companheiros e companheiras trabalhadoras e trabalhadoras do PT estadual, que nos ajudaram, que ajudou as instâncias, que esteve junto com as instâncias, nos ajudando a construir o sonho de um PT de São Paulo mais forte, de um PT cada vez mais próximo da militância, de um PT cada vez mais pacificado, unificado e mais próximo dos movimentos sociais, e que o PT entendeu a sua missão. A sua missão é ser um instrumento. Um partido político ele não pode existir por si só, né? Ele não se realiza nas suas relações internas. Um partido político ele tem que ser um instrumento de transformação da sociedade, né? E o PT de São Paulo, eu penso que em muitos momentos entendeu isso e por isso que ele se unificou tanto. Se unificou com as trabalhadoras e os trabalhadores do PT, com os dirigentes do PT, com os nossos coordenadores de macro, com os nossos participantes setoriais, enfim, com toda a nossa militância. Então, sou muito grato, né? E também quero aqui deixar um Feliz Natal a todos que tiveram paciência para assistir essa entrevista até o final, portanto, que bom ver essa mensagem. Um Feliz Natal e que 2014 a gente possa
acima de tudo, construir as condições para a nossa realização, para a realização dos nossos sonhos coletivos, dos nossos sonhos individuais, e que 2014 seja o ano da construção de um sonho antigo, que é o sonho de nós consolidarmos uma mulher à frente da presidência da República, mostrando a capacidade das mulheres, que a presidenta Dilma possa ser reeleita e que a gente possa transformar o sonho de aproximar São Paulo de tudo isso que acontece no Brasil, elegendo Padilha governador. Que a gente possa aumentar a nossa representação, deputados estaduais, deputados federais, que a gente reeleja, reconduza o senador Suplicy ao Senado, enfim, que esse sonho de resultados políticos possa ser a materialização de sonhos maiores, de sonhos de nós construirmos uma sociedade onde cada mulher, cada homem, independente das suas opções, independente da sua raça, independente daquilo que construiu enquanto ser humano, que efetivamente que esse sonho possa ser o sonho da construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa, onde todos efetivamente possam ser felizes.